Que nesse dia todas as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a sua família e que você possa reconhecer a mão dele na sua vida. Amém? Eu sei que muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você já percebeu quanto é difícil quando Deus fica em silêncio? Muitas vezes tudo o que nós queríamos era que Deus falasse conosco. Meu filho, acalma o teu coração. Eu estou cuidando de você, eu estou tomando conta dessa situação. Mas quando o Senhor se cala, nós ficamos realmente apavorados. Nós ficamos ansiosos, preocupados. Será que Deus está se agradando de nós? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Por que será que Ele não me responde? Será que eu fiz algo de errado? Na verdade, existe um grande empecilho para você ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Eu vou te explicar. Muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus. Isso mesmo. E quando nós queremos tomar o lugar dele, quando nós pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer, nós entregamos um problema, mas logo em seguida nós o pegamos de volta. Ou então quando queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Quantas vezes nós pedimos algo a Ele? Senhor, toma conta dessa situação, eu coloco na sua mão porque eu não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida nós já planejamos como vamos resolver aquela situação. Agora tente imaginar o que Deus fica pensando nesse momento. Oh meu filho, eu estou querendo agir na sua vida, eu estou querendo trabalhar em seu favor, mas você não está deixando. E é aí que está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois você precisa lidar com as consequências. Vamos ver o caso de Moisés, por exemplo. A Bíblia conta que quando Moisés foi criado pela filha de Faraó e ele cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Esse não era o projeto de Deus. O plano do Senhor para Moisés era fazer o mesmo que ele fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas iria adorar sim o Deus único e verdadeiro. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Mas a Bíblia conta que Moisés um dia matou um homem egípcio, frustrando assim os planos do Senhor. Porém, como os planos de Deus nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que nós já conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou Faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já conhecemos. Da mesma forma, o Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. E na mensagem de hoje eu quero ler um versículo que está no Salmo 100. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você lesse o versículo 3 junto comigo. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão abaixo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu colocar, tá bom? E depois dessa mensagem nós vamos fazer uma oração, nós vamos invocar o nome do Senhor. E eu gostaria muito que você compartilhasse esta oração com seus amigos e seus familiares, tá bom? Então vamos lá. No Salmo 100, o versículo 3 está escrito: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Olha que palavra linda, irmãos. Quem é Deus para você? Quem é o seu Deus? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Muitas vezes nós esquecemos que Deus é que nos criou, que Deus é que nos formou e que Deus tem planos maravilhosos para nós. E muitas vezes é porque nós olhamos para as nossas fraquezas, mas saiba que Deus é ilimitado, Deus é perfeito, Deus não é como nós. Nós somos fracos, mas Deus é onipotente. E existem muitas histórias na Bíblia onde pessoas viveram o sobrenatural, passaram por livramentos maravilhosos, coisas inimagináveis. E tudo isso por causa da graça e do amor de Deus. Ele nos mostra que independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, independente dos nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus,
o Senhor da nossa vida. Amém? Então Deus, Ele não olha como o homem vê. O homem olha uma pessoa caída, uma pessoa falha, pecadora, mas Deus enxerga o que Ele pode fazer através de nós. Deus enxerga a nossa vida através do seu Filho Jesus. E quando nós estamos com Cristo, quando nos arrependemos de nossos pecados, então Jesus se torna o nosso advogado. E Jesus então vem defender a nossa causa. E Ele vem nos mostrar que Ele é o nosso Senhor e que nada poderá frustrar os planos dele na nossa vida. Amém? Então, se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança em Deus não acaba, não tem fim. Ela não morre, porque o Senhor vive para sempre. E se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável da sua alegria. Se alguma vez você foi abandonado, saiba que Deus sempre estará ao seu lado e nunca vai te abandonar. Amém? Se alguma vez você foi decepcionado, saiba que você nunca vai se surpreender com alguma falha de Deus, porque tudo que Ele fala, tudo que Ele promete, Ele cumpre, diferente dos homens que mentem, que prometem coisas que não vão cumprir. Deus é Deus e nós precisamos enxergar que o Senhor não vai nos abandonar. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você. Você que entrou aqui querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir uma oração. Esse é o momento de nós deixarmos as nossas preocupações de lado, de nós entregarmos os nossos fardos nas mãos do Senhor e não pegarmos de volta. Glória a Deus. O Senhor só está esperando você dar permissão para Ele agir em seu favor. E a Bíblia diz lá em Isaías 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, meu irmão, se você estiver esperando no Senhor, não há nada que Deus não possa fazer. Ele vai agir em seu favor. E muitas vezes, o agir de Deus é invisível. Você não percebe que Ele está trabalhando. E mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando em seu favor. Então creia, simplesmente creia. Assim como uma criança, quando um pai fala alguma coisa para ela, ela acredita, ela confia, ela se lança nos seus braços. Assim deve ser a nossa intimidade com Deus. Amém?